Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio, 19h30, mais ou menos, nós estamos começando mais uma live. E hoje, é segunda-feira, nós vamos fazer o Papo de Amigurumeira, que era para ter acontecido no sábado, mas como sábado a Thalita teve um compromisso, então a gente acabou transferindo para hoje. Então hoje, segunda-feira, 2 de maio, nós vamos começar o nosso Papo de Amigurumeira. Então, estou esperando a Thalita aqui, dá sinal de vida. A Thalita está entrando. Cadê Dona Thalita? Oi. Opa! Oi! Tá me ouvindo bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô. Acho que é o fone meu que está falhando aqui. Ah, meu Deus. Tá me Então, ouvindo? tô ouvindo. É que tá baixinho aqui. Oi, Carlinha, tudo bom? Então, vamos começar agora que a Thalita está aí do outro lado, vamos começar, né? Como eu disse, esse é o Papo de Amigurumeira, que normalmente a gente traz aqui no sábado, às 10 horas da manhã, mas como a Thalita tinha um compromisso, né, Thalita? A gente não pôde fazer no sábado, então a gente transferiu para hoje. Então, hoje é segunda-feira, dia 2 de abril. Boa noite, Carlinha. Então, nós vamos começar. E o assunto que a gente vai trazer hoje é um pouquinho diferente do habitual, né? É claro que interessa sempre a gente conhecer novas formas de aplicação de amigurumis. Então, o assunto de hoje é uma dessas novas formas, uma forma inusitada, assim, que não é muito conhecida. Eu acho, né, que não é muito conhecida, não é muito comum, mas que abre um leque bem grande para quem está aí criando amigurumis para poder desenvolver, porque tem muita coisa para a gente ver nesse campo. Bom, eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis sem receita e sem passo a passo, amigurumis autorais, bem entendido. E no Papo de Amigurumeira, que é o assunto de hoje, sempre está a Thalita junto comigo. Hoje ela está dividindo a telinha comigo. Ela é a moderadora, é a quem faz pergunta, é o suporte e por aí afora. Bom, então, hoje o nosso assunto é como criar amigurumis com um uso diferente do habitual. Então, assim, são vários usos que a gente encontrou para amigurumis que são diferentes do habitual, mas nós vamos trazer aqui um assunto em especial, que são os amigurumis sensoriais. Então, eu não vou falar sobre outros tipos de amigurumis, a gente vai focar somente nos sensoriais, tá? Então, esse tema, o que ele tem de interessante, só um pouquinho, Thalita, já já você entra. O que ele tem de interessante é o seguinte, são amigurumis que são criados especialmente para estimular os sentidos, né? No caso, os sentidos mais comuns de serem estimulados, deixa eu tirar aqui um que está tampando meu ouvido, os sentidos mais comuns são os táteis, né, o olfativo, e foi esses que eu encontrei. Aí, ainda dentro dessa linha de sensoriais, ele descamba um pouco para os amigurumis educativos, mas eu não vou me prender nesse assunto hoje, tá? Somente nos sensoriais mesmo. E o que é interessante é que, assim, eu andei pesquisando e não tem muita coisa, não. Então, para quem quer desenvolver, comercializar, é um campo enorme, porque as possibilidades são infinitas. Para quem quer dar um presente, é um campo enorme também, porque ele não é muito divulgado. Então, assim, dá para criar um monte de coisa.
Então era isso, Thalita. Quer começar a fazer as perguntas? Manda brasa aí. Bom, boa noite. Meu nome é Thalita, eu sou a filha da Teca e também quem faz perguntas por aqui. Boa noite, Carlinha, Michele, Glória. Tudo bom? Espero que vocês gostem desse encontro. Só me avisa assim, vocês estão ouvindo direitinho a Thalita? Não sei. Lu, Bom, Mesquita. enquanto isso, vamos lá, vamos continuar. O que eu ia te perguntar era justamente isso, se você encontrou bastante coisa sobre amigurumis sensoriais, porque não é um negócio muito comum mesmo, né? Então, eu andei pesquisando e assim, não é que não tem muita coisa, mas assim, não encontrei tanto quanto eu achei que tá baixo, Thalita. Tá baixo. Acho que você vai ter que pôr um microfone, Mas não? não tem como, senão eu não te ouço. Ah, tá. Então, eu andei pesquisando sobre amigurumis sensoriais e assim, não encontrei tanto quanto eu queria. Mas o interessante que eu encontrei é assim, as possibilidades que abre são muito grandes. Então, vamos lá. Eu só vou fazer uma breve introdução antes, tá? Para a gente nivelar tudo, né? Que os amigurumis que a gente conhece normalmente são aqueles bichinhos ou bonecas que eles são derivados do tricô ou do crochê e eles são feitos de tal maneira, a trama tão fechadinha que o enchimento não saia. E por que do enchimento? Ah, tricô crochê não é... Como assim enchimento, um tricô crochê? Então, é que os amigurumis, eles são em 3D. São bichinhos em 3D. Então, são bonecas e bichinhos mesmo, que você consegue pegar. E ele tem que ser bem fechadinho para esse enchimento não sair. Essa é a definição normal do amigurumi. Mas os amigurumis sensoriais, eles foram desenvolvidos para que, além de ser um brinquedo, ele também estimule os sentidos. Então, o que eu descobri foi, assim, não é muita coisa, não. É só realmente sobre os táteis e os olfativos, né? Então, 2 sentidos aí. Aí eu fiquei pensando se ninguém vai desenvolver nada com auditivo ou, né, paladar, não, porque você não vai comer o amigurumi, né? Nem vai sair lambendo ele, mas o auditivo eu não achei nada. Uhum. Então, vamos lá. Então, o que eu ia falar era justamente isso, né? Que por ter pouca coisa, provavelmente é um mercado grande, né? Sim, Para é um mercado. fazer e vender, sei lá. Então, nessa minha pesquisa dos amigurumis sensoriais, eu descobri assim, por exemplo, esses táteis, eles vão desde bebês recém-nascidos, não, mas assim que a criança começa a brincar com brinquedinhos, né? Deixa eu ver os que têm caixa de música. Pode ser, os que têm caixa de música, seria a caixa de música embutida, será? Se for embutida, pode ser sensorial, sim, porque vai estimular o ouvido, né, a audição. Os que eu encontrei que são bem comuns, eles vão desde bebês, a partir do momento que eles começam já a manusear alguma coisa, até crianças maiores, assim. Os táteis, principalmente. Eu encontrei algumas coisas bem interessantes. Uns livrinhos que cada página é feito com um tipo de ponto, por exemplo. Então, cada página a criança vai passar a mão, vai sentir uma textura diferente. Esse não tem textura do tipo pelo ou qualquer coisa assim. Ele só é um livrinho como aquele Quiet Book, né? Então, ele é um livrinho de crochê, onde cada página, então tem uma página que é feita uma trança em crochê, outra página é feito aquele ponto que a gente fala, né, o BLO, então fica aquela sanfoninha,
Então, cada página ele tem um tipo de ponto diferente. Esse foi um exemplo que eu encontrei. O outro, que tem também esse estímulo tátil, é um cubo, onde cada lado é feito com um tipo de linha. Então, de um lado é linha, do outro lado é lã, no outro lado é aquele fio que tem um monte de fiozinhos, né, peludo, ou o próprio amigurumi pelúcia, né? Então, cada face do cubo, ela é feita de uma linha. Então, eu achei bem interessante esse também. A Carlinha está falando, sim, isso mesmo, é dentro da peça. Eu não encontrei nenhum exemplo desse com caixinha de música dentro, mas é claro que se tiver também, entraria nessa categoria de sensorial. Né? Eu só não sei direito como funcionaria, mas é bem isso, né? É qualquer amigurumi que estimule um dos sentidos. Eu encontrei também um que é bem interessante, que também é um cubo, onde nas faces, né, tem tipo como se fossem umas portas. Aí você abre, lá dentro, por exemplo, tem um bichinho, um ouricinho. Então você pega, ele é todo peludinho. O outro você abre, é outro bichinho feito numa linha mais dura. Então você pega, você sente aquela textura. Na verdade, a ideia aí é para a criança reconhecer as texturas, né? E esses são os táteis. Daí, os olfativos, eu também não encontrei muita coisa. Para você ver como é difícil a gente encontrar. Eu também não encontrei muita coisa, mas eu sei, porque eu já vi que tem alguns amigurumis que eles são recheadinhos com ervas, né? Então, aí vem capim-limão, vem camomila, lavanda, né? Então, esses amigurumis, eles são cheirosinhos, a criança pega aquilo. Funciona como aqueles travesseirinhos, né, que acalmam, assim, seriam esses amigurumis. Inclusive, esses eu encontrei para pet, né? Por acaso, a gente tem gatos, então eu encontrei que amigurumis em forma de peixinho, né? Inclusive, eu já fiz um também, em forma de peixinho recheado com catnip. Isso que eu ia falar, que você está falando muito de criança e bebê, mas não necessariamente os amigurumis sensoriais são para crianças e bebês, né? Claro que ajuda no desenvolvimento, mas assim, se for pensar que é um amigurumi que ativa algum sentido, esses de ervas, por exemplo, é uma coisa que dá para usar de outra maneira, né? Eu estava Sim. pensando até uma coisa que poderia usar, que tem aquele travesseirinho que eu tenho, né, mãe? Que eu esquento no micro-ondas, ele tem ervas dentro e tal. De repente, alguma coisa nesse sentido poderia ser feita com amigurumi também, será que não? Então, eu acho que vai bem por aí mesmo. Ele é mais, serve não só para crianças, né? E não só para brinquedos também. Ele poderia ter vários usos, esse sensorial. E aí tem algumas coisas que eu encontrei que ele vai um pouquinho para o lado dos amigurumis educativos, mas que também não deixa de ser o sensorial. Por exemplo, eu encontrei um que é um cubo, onde cada face você tem, além das rugosidades, você tem também umas formas que você vai colando ali, com velcro. Então, quando você passa a mão, você sente aquelas formas, por exemplo, um triângulo, um quadrado, aí você pega outra forma, por exemplo, aqui seria a face, né? E tem um velcro aqui em forma de um quadrado. E daí você acha um amigurumi, que é um quadradinho, e você cola ali. Então, é um amigurumi educativo que também é sensorial. A criança também vai sentir ali aquela face, aquela rugosidade, e pegar o outro e encaixar ali. E assim, se a gente for falar disso, tem várias outras coisas que dá para fazer com amigurumis. Inclusive, eu encontrei um jogo de tabuleiro feito com amigurumis, né? Que é o jogo da velha, né? Seria aquele
o tabuleiro do jogo da velha, onde as pecinhas seriam amigurumis, então bolinhas e X em forma de amigurumis. E aí tem a bolinha peluda e o X rugoso, e aí por aí vai, né? As ideias, nossa, são inúmeras, assim, misturando texturas. Uhum. Mas só retomando, porque você não continuou o que eu falei, é que eu estava falando daquele travesseirinho, como que ele funciona, tá? Só explicando para vocês. Eu tenho um travesseirinho que é de tecido, tá? E ele tem ervas dentro, com, não sei se tem grãos, cereais, alguma coisa assim. E daí você coloca aquilo, você pode colocar no micro-ondas e aquele negócio ajuda a melhorar a cólica, esse tipo de coisa, sabe? Ele serve meio como terapia, assim. E eu tava pensando, agora voltando à minha pergunta, eu tava pensando se isso não poderia ser feito no formato de amigurumi. Você acha que sim? Você acha que não? Sim, pode ser feito, né? Qualquer coisa, usaria isso como uma parte do enchimento do amigurumi, né? É que no caso do amigurumi sensorial, esse específico para olfato, então ele teria que ser, por exemplo, cada bichinho ou cada peça, né, um perfume diferente. É isso, né? Então, por exemplo, você faria um amigurumi, sei lá, de uma formato de uma flor com cheiro de lavanda, sabe? Aí você está estimulando dois sentidos ao mesmo tempo, que é o formato e o olfato, o tátil e o olfato, né? Então você poderia, sim, usar essas ervas, grãos, não sei, para colocar dentro de um amigurumi e fazer exatamente isso que você está falando. Coloca no micro-ondas, né, para ele ativar o cheirinho, e a criança pegaria aquilo e ia reconhecendo os cheiros. Inclusive, ele pode ser usado como calmante mesmo, né? Que é o caso desses que a gente vê que tem camomila dentro, capim-limão, essa coisa. Isso, justamente, eu não estava falando para criança, eu estava falando para adulto mesmo. Para Não, adulto, é que o não som tá para. baixo, tá ali. Ah, mas então me avisa. Eu estava falando para usar com o mesmo uso que eu faço ali com o de tecido, entendeu? Que é justamente para usar para cólica, sei lá, para terapia, enfim. Você está É me que aí ouvindo? tô ouvindo, é que aí foge um pouquinho do conceito de amigurumi, né? Porque você vai fazer como se fosse uma almofada, é isso? Isso, isso. Então, daí seria para adulto mesmo, né? É isso que você está falando. Seriam Isso. almofadas que você poderia usar, né, com Intuito, né? De... isso, com esse intuito de ser mais calmante, assim, isso seria para adultos mesmo. O que eu estava falando daí era para crianças. A gente estava falando a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Uhum. E uma coisa que eu ia falar é que, justamente, né? Então, tem muitas ideias que dá para ser aplicada para esse tipo de amigurumi, os amigurumi sensoriais. E, e eu queria falar que, assim, saber criar faz, faz com que isso seja uma grande oportunidade, porque, como você disse, você não encontrou muita coisa sobre isso, né? Não, não Então, eu encontrei. imagino que encontrar receitas prontas sobre isso deve ser também bem difícil, né? Eu encontrei, assim, encontrei vários links que não levaram em lugar nenhum. Na verdade, é bem isso. Encontrei muitos links de receitas, mas não chegava a lugar nenhum. E, assim, tem uma coisa que eu achei bem legal, que é uma mistura de... É que, assim, a gente não quer falar sobre o educativo, mas o que acontece? Eu achei, por exemplo, quando eles combinam, várias argolas, por exemplo, de amigurumi, cada uma feita num material diferente. Então, uma feita num material bem rugoso, sei lá, parecia uma ráfia, outro feito numa lã bem fofa, várias argolas, só que cada uma de um tamanho diferente.
Então, você aí vai estar estimulando vários sentidos, porque se for na mão de uma criança, né, ela vai conseguir, no caso tátil, eu imagino que seria uma criança com deficiência de visão, ela conseguiria ali sentir não só a textura, como também o tamanho, ter essa ideia do tamanho, né, do amigurumi. E daí você pode colocar várias coisas ali dentro. Como você falou, colocar erva. Então, se cada um desse tiver um cheirinho associado, já é mais um estímulo. Então, não tem mesmo muita coisa, não tem muitas ideias. E os links que eu encontrei, com exceção de um, que até é uma menina que eu sigo, se não me engano, ela é polonesa, ela criou um cubo que é tátil, daquele Projetarian, né? Ela criou um cubo e ali tem o link da receita desse cubo. Então, com exceção dela, as outras que eu encontrei que prometem links, etc., eu entrei nos sites e não consegui encontrar muita coisa, não. Mas, em compensação, a gente vê quando entra no Pinterest, tem 1 milhão de fotos, né? E ali, para quem está criando já, aquilo ali é um ninho de ideias, porque tem um mundo de coisa ali para ser feito, sabe? Um mundo mesmo para ser explorado. Sim, é por isso que eu falei, né? É um monte de ideias, elas existem, assim, um monte de possibilidades, na verdade, só que você não encontra coisas prontas, né? Que Não. façam com que você já consiga ir fazendo com uma receita pronta e tudo mais. Então, eu acho que até isso é uma coisa interessante. Eu acho que fazer receitas disso seria também um negócio interessante, né? Colocar na Sim, seria. internet receitas de amigurumis sensoriais. Pois é, tem algumas coisas assim que é bem interessante, porque eu encontrei esses cubos, a maior parte vem em forma de cubos, mas tem alguns que vêm em forma de flores. Então também tem essa história da rugosidade, do tipo do fio que você usa, o fio mais grosso, fio mais fino, fio mais quente, fio mais frio, fio, e ao invés de fio usar fita, muita coisa feita com fita também. E tudo isso serve como estímulo sensorial, né? Mas não tem receita. A maior parte não tem receita. O que a gente encontra são fotos. Então, para quem está querendo criar, está querendo, ou quem já cria amigurumi, olha aí, essa é uma grande oportunidade. Porque não tem nem receita e nem o produto pronto. Eu vi no Elo 7, tem alguma coisa, mas é bem pouca coisa também. Uhum. Legal. E você acha que para fazer, para na verdade criar, né, esses amigurumis sensoriais, precisaria saber o quê, assim, sobre... Então, precisaria saber criar, né? Porque assim, não exige nenhuma técnica fora do comum. Eu não vi nada assim muito extraordinário, sabe? A criação desses amigurumis vai mais do que você quer passar mesmo. Então, assim, não tem nenhuma forma, não vi ali nenhuma forma que não seja, que seja muito difícil. Então, a pessoa que vai começar a criar, é criar mesmo, é pôr a mão na massa, sabe? Criar pontos diferentes. Como eu falei, esse Quiet Book que eu vi, que é bem interessante, e é para nenéns, inclusive. E no Etsy, então, no Etsy eu encontrei bastante coisa. Esse Quiet Book, cada página Deixa dele... só eu falar, a Carlinha falou, já vi algumas coisas no Ravelry Ah, e sim. Etsy. É que depois vem a live e não entendem o que você está falando. Ah, tá certo. Então, Carlinha, eu vi também no Etsy, inclusive, não sei se é no Etsy ou no Ravelry, que tem várias coisas, né, de diferente, assim, que não só sensoriais, tem mesmo, mas não tem receita, né, eu não vi receita. Esse Quiet Book que eu estava falando, então, cada página
Esse também eu vi ele aberto, não achei receita. Cada página dele é feito num ponto, como eu falei. E cada página pode ser feita não só no ponto diferente, como num fio diferente. Então, tudo isso, né, combinado, aí é que está o negócio do amigurumi sensorial, é que você pode tanto combinar pontos diferentes, quanto fios diferentes. Então, existe inúmeras possibilidades, porque a gente tem um monte de fio. É fio peludo, é fio peludo, peludo com pelo, fio de pelúcia, é fio que imita veludo, é fio de lã, é fio de linha, é fio de ráfia, é fio de barbante. Então, são vários tipos de fios e vários tipos de pontos. Então, se você combina tudo isso, você pode ter infinitas combinações de amigurumis, né? E isso você pode colocar, seja nesses quiet books, seja nesses formatos que são um pouco diferentes, né, onde a criança vai poder brincar com isso, né? Ou pode ser como você falou, né, nesses travesseiros, aí já não é mais para criança, é para adulto, né? Esses travesseirinhos que podem ser feitos em fios mais macios ou mais rugosos e com cheiro, né? Uhum. Que também pode ser feito para criança. É, para criança e adulto. E falando agora sobre a receita, né, que a gente falou que seria interessante criar receitas para isso, já que não tem tantas na internet, então tá aí uma Não. possibilidade, né? Criar receitas de amigurumis sensoriais e o que seria importante ter nessas receitas? É. Indicação, assim, o que precisaria indicar nessas receitas? Bom, primeiro, além de como fazer, né? O que seria interessante é principalmente indicar os tipos de fios. Uhum. Uau, que ideia genial! Quem falou isso é a... Litra, ixi, Litra D. Rodrigues. Não sei se eu falei certo. Acho que não. Que ideia genial! Então, olha só, eu acho que na receita, uma das coisas que tem que ser indicada, se você vai usar vários tipos de fios, é indicar direito, bem certinho, para quem vai esses fios. Porque, por exemplo, se você está fazendo esse quiet book para crianças pequenas, Lívia, é a Lívia. É a Lívia. Lívia, A acredita na Lívia! gente. Então, como eu ia dizendo, se você faz para uma criança pequena, você tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes algum fio pode arranhar a criança, pode causar alergia. Então, esse tipo de cuidados, né? Se você vai criar alguma coisa para um bebê, você já não vai poder, você tem uma certa limitação de materiais. Tem que indicar, então, que aquilo, se for fazer, usar algum material exótico, como, sei lá, ráfia, ou algum material 100% que não seja natural, que possa causar alergia, tem que indicar isso. Porque senão quem pega a receita não vai saber de cara que vai acontecer isso. Então, além do como fazer, né, do ponto, etc., fios, né, indicar qual a faixa etária, para que é indicado aquilo. E, por exemplo, quando usa esses cheirinhos, também indicar, né? É bom sempre indicar para que serve aquilo. Pode ser que alguém tenha alergia, então é um negócio que você tem que deixar indicado, inclusive no produto final, né? O que contém ali dentro. Eu não vi nenhuma restrição e nenhuma padronização, nenhuma normatização, não vi nada sobre isso. Na verdade, eu acho que eles são tão poucos, né, que ainda não saiu nada indicando isso. Vai do bom senso mesmo, de quem está fazendo, saber que o material, qual material que é mais indicado para uma criança, qual o cheirinho que é mais indicado, não vai colocar um negócio irritante lá, colocar um fio à base de urtiga para ninguém, né? Então, é mais ou menos isso. É, e eu
tinha pensado em alguma coisa a mais. Ah, sim, sobre cheirinho. O problema é que o amigurumi sempre, né, tem aberturas. Então Tem. eu acho que essas ervas e tal, daí como será que seria Então, condicionadas ali dentro? então, tem aquele artifício que a gente usa, que eu uso, né, para colocar enchimento. Quando o amigurumi é feito para bebês, a gente coloca dentro daquelas meinhas de nylon, que não é uma meia, né? Parece uma meia, a gente compra em loja de armarinho, eles chamam de meia de nylon, mas não é uma meia, é um tubinho, assim, de um material que tem parece uma meia, mas ele não tem o pé, é só um tubinho. Então, esse tubinho, a gente coloca o enchimento ali dentro e coloca ele dentro do amigurumi. Então, isso vai evitar que essas sementinhas, esses cheirinhos, esses palhinhas, né? Geralmente camomila, por exemplo, solta um monte de palhinha, que isso fuja de dentro do amigurumi. É uma alternativa. Ou colocar um travesseirinho mesmo, feito com tecido ali dentro. Daí não seria todo o enchimento feito disso, seria uma parte dele. O resto daí completaria com fibra. Né? Ah, Então sim. né? Porque teria que ver, se for com fibra, olha só, veio uma ideia aqui agora, que eu não sei se é aplicável, dá para alguém até tentar desenvolver isso. Colocar, por exemplo, se for num cubo, o miolo feito de fibra e cada face com um cheirinho diferente. Acho que seria Olha que uma, legal! né? Muito Com legal. travesseirinhos, né? Que eu É. falei dos travesseirinhos de tecido, faria travesseirinhos no tamanho das faces. Então, nas faces teriam cheirinhos diferentes e o miolo feito de fibra siliconada. Dá para tentar fazer. Se alguém aí se encorajar, né? Alguma das criadoras que estão aí me ouvindo, né? Alguma das alunas ali, né, Lívia? Né, Lívia? Pois é, então. Nossa, achei muito legal essa ideia. Inclusive, poderia fazer, por exemplo, sei lá, se fosse um bichinho, cada parte dele ser de um cheirinho É, diferente. aí tem que tomar um cuidado, porque senão pode misturar todos os cheiros e não ficar com cheiro É, nenhum, entendeu? a Né? Então, Carlinha tá se for. falando isso. É, a Lívia. Então, eu acho que um bichinho já seria diferente, colocar muitos cheiros juntos. A ideia de um cubo, ou de uma bola, que nem eu vi, ou de flores. Eu vi um cubo que ele tinha algumas flores de amigurumi em volta, né? Que também são táteis. Você vai pegar, você vai reconhecer as texturas das flores. Por exemplo, você poderia fazer, sei lá, de um lado fazer um cacto, colocar um cheiro mais de erva, do outro lado fazer uma flor, colocar. E por aí vai, né? É, Também cada né? item grudado no cubo, daí seria com. Então, por isso que eu falo que os sensoriais eles acabam descambando para os educativos, porque no fim você acaba estimulando várias coisas ao mesmo tempo, né? Você estimula não só o olfato, o tátil, você estimula também a visão, né? Porque nesses que têm formatos para serem grudados, você está estimulando a visão também, né? Coordenação motora. Então, no fim, assim, os sensoriais, eu acho que eles são um galho dos educativos, só que eles são uns educativos específicos para os nossos sentidos, né? Não é só questão de lógica, esse tipo de coisa. Uhum. Né? É, mas é bem interessante. Eu não tenho mais perguntas, eu tinha pensado mais mesmo nessa questão da receita. A Carlinha tá falando Cores e cores. texturas. Então, Carlinha, olha só, cores e texturas é bem interessante, porque aí eles vão bem para o lado dos educativos. Então, eu vi alguma coisa que tem assim, por exemplo, de um lado é uma cor roxa e dentro dele tem um bichinho que é roxinho também, que tem uma textura. Isso eu vi. É um cubo, né, que ele tem como se fosse portinhas assim em cada face,
Então, a cor roxa da face combina com o bichinho roxo que está ali dentro, que tem uma textura. Mais ou menos isso. A cor vermelha do lado de cá combina com uma flor vermelha que está lá dentro, que tem outra textura. Aí dá para combinar cor, textura e cheiro. Né? Então, assim, como eu falei, as possibilidades realmente são infinitas. Quando você começa a combinar tudo isso, você vê que não tem fim. Tem uma coisa de textura que eu vi que não é só questão de pontos. Por exemplo, é quando você faz tiras e trança uma por cima da outra, então você cria textura, né? Então tem essa das tiras, tem botões que você costura ali, tem várias coisas que você pode colocar e criar texturas, não só pontos e não só a textura do fio. Então, você pode colocar, por exemplo, perolinhas, bolinhas, conta, formatos. Oi? Fitas. Fitas. Pois é, sim, se a gente for começar a falar aqui, tem tanta coisa que dá para você colocar como sensorial, né? E todas elas acabam, sempre tem, assim, um apelo educativo, mas é aquilo. Elas vão para essa veia de estimular os sentidos mesmo. Né? Uhum. Bem legal. Gostei dessa ideia. Sim. Nossa, começa a surgir um monte de coisa na minha cabeça aqui, de ideia. Eu já pensei que poderia ter, por exemplo, um dos lados do cubo com fita assim, ó, sabe? Um monte de presa assim, formando, sabe? Como que eu vou dizer isso? Esse formato assim. Entendeu, né? Argola. Preso no cubo várias argolinhas assim, que daí você passa a mão, você sente aquelas fitinhas. Sim. Né? Sim. Tem várias coisas que a gente pode fazer, não só fita de cetim, né? Mas tem outras fitas que você pode usar. Então, é o que eu falei, é tanta coisa que você pode misturar, olha lá, ó, botões, miçangas, isso mesmo, Carlinha. Botões, miçangas, fita desfiada, fita de cetim, fita de ráfia, fita de... Nossa, é tanta coisa que o universo é muito grande para você criar amigurumis sensoriais, não são sensitivos, né? Porque eles não sentem nada, são sensoriais. Né? E esses, assim, de olfato também tem uma diversidade enorme de coisas que você pode colocar ali dentro, sem precisar ser aquelas essências químicas, né? Porque a gente vê que tem muita coisa que eles colocam essência, e a essência ela tem um problema que ela é muito irritante, ela é muito forte, né? Então, quando falar em desenvolver esse lado olfativo, o bom é usar mesmo ervinhas, né? Porque, olha lá, ó, a Carlinha de novo. Ela também tá cheia de ideias, olha lá. Que é mesmo? Cianinha, gorgurão. Gorgurão. Então, isso sem falar nos tecidos, né? Que você pode prender ali. Então, assim, é infinito mesmo, é infinito. E a gente pensa que não tem muito mercado para isso, agora falando bem da parte de comercialização, que não tem muito mercado, mas se você for pensar, todas as crianças, né, a gente começa a desenvolver assim. Né? Antes dela aprender a falar, ela está pegando tudo e pondo na boca, e cheirando, e brincando. Então, isso aí, por isso que eu falo, eles são educativos, mas eles estimulam muito a criança, sabe? A sentir cheiro, né? Tem até umas brincadeiras, para quem já visitou, brincadeira não, porque é sério, né? Tem não sei se ainda existe, né? Mas existia um museu, em Curitiba não existe mais o Museu do Boticário, não existe. É uma pena, é uma grande pena, porque o Museu do Boticário era um lugar que você entrava
né? E tinha alguns lugares que você... É uma sala, né? Esse era o mais legal de todos, era uma sala onde você simplesmente sentava ali dentro e começava a vir cheirinhos de todos os lados. Então você lembrava da infância, lembrava de estar correndo, sei lá, num campo de flores, Na ou verdade então... passava um filme, né? Na verdade era um estímulo sensorial de vários sentidos, porque tinha um Sim, filme, né? Que era com imagens. Então, imagens, por exemplo, de como se você estivesse na barriga da tua mãe, né? Então, daí passava essa imagem com som isso. e vinha esse cheiro que é impressionante, assim, parecia que eu tinha voltado a ser um feto. É muito engraçado, assim, né? É estranho ao mesmo tempo. Era muito legal esse museu, mas realmente ele não existe mais, eu acho. É uma pena, é uma grande pena, mas assim, a partir disso a gente pode começar a pensar o quantas coisas dá para a gente fazer de estímulo, né, para crianças mesmo, né? E não precisa ser criança, uma criança com alguma deficiência, uma criança especial. Todas as crianças passam por essa fase. Desde que nasce, a gente recebe estímulos e estímulos, né? Então, por exemplo, esses cheirinhos, não precisa ser tão químico assim. Você quer fazer um cheirinho que lembre neném? Pega o sabonete Johnson e enfia dentro do amigurumi. Pronto. Né? Então, assim, não precisa pensar tanto, ficar elucubrando tanto. Essas ervinhas, por exemplo, lavanda tem um cheiro maravilhoso e ela é calmante, né? Camomila, como eu falei, capim-limão, e por aí vai, né? Cheirinhos e texturas, são várias coisas que você pode ir brincando, misturando para criar esses amigurumis. E é claro, se você tiver essa veia educativa também, pesquisar sobre isso, que é bem interessante também. Isso até vale uma live, hein? Amigurumi educativo vale uma live, porque esse sim, tem muita coisa para a gente ver. É, eu estava lembrando que nesse museu tinha um negócio interessante também com cor associada a cheiro. Que eu lembro que tinha pequenas partes do museu que você ia e olhava para não era um quadro, mas era um negócio assim, por exemplo, inteiro vermelho. E daí vinha um cheiro que era tipo assim, de rosa vermelha. Nossa, vinha aquele cheiro Isso. bem forte assim de rosa vermelha e você vendo aquela cor vermelha, se fazia uma associação assim muito forte. Então, estava até pensando, né, que dava até para fazer também, sei lá, pensando em disquinhos, assim, cada um de uma cor com um cheiro diferente, não sei, o de lavanda, um roxo, o de camomila, amarelinho, sei lá. Sim, é. Então, como eu falei, volto a falar, as combinações são infinitas, né? E com tudo isso você ainda pode brincar com as texturas, né? E com tudo isso você pode brincar com os formatos também. Por exemplo, você falou o vermelho, fazer uma flor em forma de rosa vermelha com cheiro de... Então, tudo isso são coisas que dá para brincar com eles, né? E os amigurumis, eles dão essa possibilidade. Então, é só agulha e linha na mão e botar a cabeça para funcionar, criar. A ideia é essa, criar. Criar. E eu acho assim, como volto a falar, esse é um mercado que ele se abre e que não tem mesmo muita coisa, a gente não encontra. Então, enquanto algumas pessoas podem até achando que o mercado de amigurumi está saturado, que tem muita coisa, que tem muito bichinho, muita receita, pensa que ainda não, que ainda tem esse lado aí que tem muita coisa para ser criada. Muita coisa mesmo. Você pode criar brinquedinhos com isso, você pode criar, sei lá, um quiet book, você pode criar infinitas coisas com isso. Por exemplo, aquilo que eu fiz para minha filha quando ela era bebê, protetores de berço. Se na época eu soubesse disso tudo, eu teria criado um protetor de berço com um cheirinho, por exemplo, né? Então, protetores de berço, sei lá,
tanta coisa, gente, que é difícil até de pensar, né? Uhum. É isso aí. Eu não tenho mais perguntas. Não? Não. Uhum. É, então eu acho que é isso, né? Não sei, eu não tenho mais nada. Alguém teria alguma ideia? Carlinha, você que falou de tantas coisas. Falar em fita com textura que você escreveu e está aqui ainda na minha tela, não sei se mais alguém falou alguma coisa. O vermelho eu pensei cheiro de morango. É, pois é, olha só, Carlinha, o vermelho cheiro de morango, isso mesmo. Também você pode também colocar cheiro de fruta na coisa. Só que aí tem que tomar cuidado, porque cheiro de fruta normalmente é essência. E a essência, ela tem o péssimo costume de ser muito forte, né? Então a gente tem que cuidar muito quando usa essência, tem que tomar realmente um cuidado especial para não ficar enjoativo. Uhum. Mas você tinha falado de fitas, e é isso que eu ia dizer. A fita, além de tudo, dá para você fazer, além das inúmeras formas de fitas, dá para você fazer ela desfiada, dá para você fazer ela trançada. Então, além das formas, ainda da forma da fita em si, a composição da fita, dá para você fazer um monte de composições misturando fitas, por exemplo. E cores, né? É, e sabe uma coisa que eu tava pensando assim, que eu não sei se entraria em sensorial, mas acaba estimulando isso, que é fazer por exemplo, se você for fazer uma boneca, o cabelo dela com várias coisas. Então, tipo, lã com fita, sabe? Eu imaginei um cabelo assim cheio de várias outras coisas, assim, Já vi que vai nascer pelo. uma boneca aí, né? Não, mas eu acho que seria legal, assim, sabe? Não sei. Ou tipo aquelas. Ah, e quando eu era criança tinha aquelas que era só daqui pra cima pra brincar mesmo com o cabelo, né? As cabeças, Fazer né? É. penteado, isso. Então, pensei em uma dessas, sabe? Pra fazer penteado assim com diferentes texturas, assim. Ah, sim. Então, é isso. É um monte de ideias. Agora tem que começar a dar forma para essas ideias, né? Então é isso, gente. É criar, 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 que olha, tem muita coisa para ser criada ainda. Falta muita coisa debaixo desse sol ainda, é mesmo? E Sim. a ideia de fazer uma live de amigurumis educativos, eu acho que vai ser legal, porque amigurumis educativos, nossa, hoje assim, pesquisando sensorial, eu descobri que sensorial não tem muito, mas educativo, gente do céu, vocês não têm noção. Guizos, quem falou isso? A Lívia, guizos. Pois é, aí Guizos. ó, guizo, guizo, audição. Justamente. Guizos, sininhos, né? Tudo isso daí, audição. Aqueles negocinho de que usam em chocalho mesmo de criança, né? Pois é. Então, e dá para fazer chocalho de amigurumi. Inclusive, né? É. Então, é só mesmo botar a cabeça para funcionar. Tem muitas possibilidades. Eu gostaria de saber sobre educativos. Sim, Lívia, tem muita coisa, muito... Nossa, eu descobri tanta coisa hoje, você não tem noção. Que eu fiquei assim, quase que eu ligo para a Thalita e falo, vamos mudar tudo, vamos fazer sobre educativos, porque educativos tem muita coisa, muito mesmo. E é claro, como eu falei, os sensoriais, eles fazem parte também, mas é bem interessante porque tem muita coisa sendo criada e muita coisa ainda por criar. O bom de criar os amigurumis é que você vê uma ideia e aquilo desperta tanta coisa na cabeça da gente que você começa a pensar, puxa vida, eu não vi isso, está faltando isso, né? Bora fazer uma live de educativos. Muito bem, vamos fazer então. Lívia, e você tem o ursinho educativo lá, né? Para já começar nesse ramo aí.
Ah, é, o ursinho, ele estimula a coordenação motora. Isso também é legal, Sim. né? Então é isso, gente, é isso. Eu acho assim que se eu fosse passar um desafio hoje, eu diria para vocês assim começarem a pensar o que dá para fazer misturando tudo isso que a gente falou hoje. O que dá para fazer de amigurumi? Porque além de tudo ele tem que ser bonito, fofinho, atrativo, esse tipo de coisa. Mas são tantas possibilidades que eu acho impossível não conseguir criar um amigurumi que seja fofinho, bonito, atrativo e que tenha cheirinho, que tenha textura. Eu duvido que não tenha como, duvido. E eu diria, inclusive, para quando você postar essa live, escreverem as ideias embaixo nos comentários. Isso, né? E vamos criar alguma coisa para isso, né, Lívia? Né, Carlinha? Vamos lá, então. Então é isso, gente. Obrigados. Tem mais alguma coisa para falar, Thalita? Não, né? Então, muito obrigado por terem comparecido, por terem nos aturado até agora, numa segunda-feira. Eu não sei como é que está aí para vocês, mas aqui está uma chuva terrível. O mundo está caindo e esfriando aqui. Então, muito obrigado por todas estarem aqui até agora. Um beijo a vocês. Quinta-feira temos mais uma live, né? A live Vira-Vira, que eu não sei se vai ser um Vira-Vira, mas enfim, quinta-feira teremos live por aí, né? Beleza? É, Um beijo, até quinta. até quinta. Tchau. Tchau, tchau.